Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui nós estudamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, meu caro ouvinte, sempre apoiado e com a grande contribuição desse arauto do Evangelho, que é Pedro de Camargo, que na sua obra Nas Pegadas do Mestre, contribui conosco e fazendo sempre aquela comparação, aquela busca, aquela condição de buscarmos sempre os relatos com o apoio da doutrina espírita, ou seja, o Pentateuco kardeciano. E assim vamos ampliando os nossos horizontes de entendimento, facultando-nos recursos cada vez mais aprimorados para aperfeiçoarmos o nosso livre-arbítrio, o sucesso das nossas reencarnações. Eu desejo a você, meu caro ouvinte, que você receba muita paz, muita luz, muito amor de Jesus e que com esses ensinamentos nós possamos estar fortalecidos nas nossas convicções. Hoje vamos estudar o capítulo As Três Cruzes. Naquele dia, 3 cruzes foram levantadas no cimo do Calvário. Calvário era o Gólgota, o monte onde Jesus foi crucificado, ao lado de outros 2 indivíduos. Portanto, somavam, naquele momento, 3 cruzes. A do meio sustinha Jesus, o Cristo, cujo crime, como é sabido, consistiu em ensinar ao povo a doutrina da igualdade de direitos perante a lei natural e divina, que emana de Deus. As laterais justiçavam, respectivamente, a direita e a esquerda, o bom e o mau ladrão. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 43. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E Pedro de Camargo vai esclarecer dizendo que esses 3 supliciados são ao mesmo tempo 3 realidades históricas e 3 símbolos. Jesus crucificado
é a imagem do amor e da dor, elementos que conjugados determinam e promovem a evolução dos homens. É a figura da justiça aliada à misericórdia. Então, Pedro de Camargo está descrevendo o sentido da crucificação. Por que Jesus permite-se a crucificação, meu caro ouvinte? Primeiro, para ser um pacificador, perdoando a todos e dando-nos esse exemplo de libertação, que através da desconexão do mal, nós passamos a viver uma vida plena. E quando a dor é aceita dignamente, com a responsabilidade, com a consciência de que chegou no momento em que Deus permitiu, sabendo da nossa capacidade de superação e testemunho, e principalmente porque nós somos os construtores do próprio destino, nós teremos esses elementos conjugados como recurso para a evolução e libertação também desse mal. O bom e o mau ladrão representam a humanidade pecadora em sua generalidade. Ou seja, somos propensos aos equívocos, aos erros, mas também aos meios de reparação. O primeiro, o bom ladrão, reflete com admirável justeza os pecadores confessos, as almas simples, compenetradas de suas faltas, que suportam os sofrimentos e as angústias da existência com resignação e humildade, sem murmúrios nem revoltas, porque veem nessas vicissitudes o efeito das causas criadas por elas próprias. Crendo firmemente na justiça, tiram preciosos ensinamentos das provações, cuja aspereza é amenizada pela maneira com que são recebidas. Então, eis aqui o mecanismo natural da proposta educativa de vida. Diante das adversidades, nós temos a oportunidade de resgatar os nossos erros, permitindo-nos a pedagogia da justiça divina, retificando nossos espíritos para construções de novos rumos, sem reclamar, sem nos revoltarmos, sem culparmos a terceiros, mas reconhecendo o potencial da capacidade de sermos conversíveis na reforma íntima, admitindo o trabalho, o voluntariado do bem como sendo o recurso libertador de todo esse exercício, e buscando constantemente os ensinamentos que nos qualificam. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade. Questão número 862, perguntou Allan Kardec. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiserdes dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar, querem pretender atravessar a nado um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação
com as suas faculdades. O que perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mece a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quando a escolha das suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Resposta dos Espíritos: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios de que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem em suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo, ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outros parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Vamos continuar estudando o capítulo As Três Cruzes já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o momento da crucificação de Jesus, no capítulo As Três Cruzes, onde Jesus é ladeado por dois ladrões. Um é um bom ladrão e o outro é um mau ladrão. Estávamos abordando a obra O Livro dos Espíritos da Lei de Liberdade e, dando continuidade, segue a questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ter a vontade nem a inteligência, por exemplo, no jogo?
Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. E a questão 866. Então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova, respondem os espíritos. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, ou seja, fracos, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então, meu caro ouvinte, aqui Pedro de Camargo, ao nos trazer a ideia de que o símbolo de Jesus crucificado é o amor e a dor, e esses elementos conjugados determinam e promovem a evolução dos homens, está aqui confirmado pelos mensageiros celestes, pelo livro dos Espíritos. E então Pedro de Camargo vai apresentar a perspectiva do outro ladrão, aquele que solicita a ideia de o próprio Cristo se salvar de forma irônica, o ladrão mau. O segundo, espelha com notória fidelidade os pecadores relapsos, impenitentes e orgulhosos, que recebem a dor revoltados, murmurando e blasfemando, descrendo do amor e da justiça. Julgam-se vítimas de inexorável iniquidade, pois se consideram isentos de culpa, vendo-se através do orgulho que lhes oblitera o entendimento e ofusca a razão. Então a maioria de nós assim permanece distraído no mundo, buscando as ideias, buscando as ocupações, buscando os excessos dos prazeres e não atribuindo-se a si mesmo as consequências das próprias escolhas. Então escolhe-se a rebeldia, a revolta, a indignação e não aceitam os desígnios divinos como recurso pedagógico para o aperfeiçoamento do espírito. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, fraco, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício
que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro assinou na cidade de Paris em 1863. E assim, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo vai concluir. A humanidade compõe-se de Dimas à direita e Gestas à esquerda. Dimas é o bom ladrão e Gestas o mau ladrão. Isto é, de pecadores humildes que, reconhecendo-se responsabilizados, aqui no caso Pedro de Camargo trouxe a palavra culpados, fazem da cruz instrumento de redenção. E de pecadores orgulhosos que murmuram e blasfemam continuamente, contorcendo-se e escabujando na cruz. Escabujar, meu caro ouvinte, é debater-se em desespero, que para eles não passa do que realmente é, instrumento de suplício. Então Pedro de Camargo, com muita propriedade, aborda essa questão moral de forma prática, usando o fato da crucificação do Cristo, mostrando a humanidade dividida nessas duas condições. Aqueles que não murmuram, que trabalham, que se responsabilizam pelo próprio destino, superam-se, criam coragem, vivem e alcançam a plenitude e sucesso de suas encarnações através do mecanismo pedagógico e retificação que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Ou utilizamos da revolta, da rebeldia, dos excessos, da vida de ilusão e passamos a acumular ainda mais débitos e condições infelizes criadas por nós mesmos. Qual das duas fileiras você se encontra, meu caro ouvinte? Pois chegou o momento de você ouvir a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que eram o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomando um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e pelos vossos filhos que virão.
Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 21 a 28. Amor e dor entendidos com mecanismo pedagógico e esforço constante em nossas vidas, meu caro ouvinte. É o mecanismo de libertação e é o que representa a cruz maior, que foi a que Jesus utilizou para nos ensinar a libertação de todo o mal. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.